Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Eclesiastes, nosso 17º encontro. O trabalho Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 15º, 15, ao versículo 24. Ouçamos então nossa leitura. Honradez e sabedoria. Em minha vida, vi de tudo sem sentido. Gente honrada que fracassa por sua honradez, gente perversa que prospera por sua perversão. Não exageres tua honradez, nem refines tua sabedoria. Para que matar-se? Não exageres tua maldade, não sejas nécio. Para que morrer malogrado? A sabedoria torna o sábio mais forte que 10 chifres numa cidade. Não há no mundo ninguém tão honrado que faça o bem sem nunca pecar. Não des atenção a tudo o que se fala, nem escutes teu servo quando te amaldiçoa, pois sabes muito bem que tu mesmo muitas vezes amaldiçoaste a outros. Tudo isso examinei com método, pensando chegar a ser sábio, mas fiquei muito longe. O que existe é remoto e muito obscuro. Quem o averiguará? Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 15. Em minha vida, vi de tudo sem sentido. Gente honrada que fracassa por sua honradez, gente perversa que prospera por sua perversão. Aqui Coelete constata uma realidade, onde ele não vê sentido e o desorienta, de uma vida sem sentido. Ele, ao mergulhar na vida real, percebeu a contradição entre aquilo que se diz e o que é verdade na prática, como encontramos na Sagrada Escritura, por exemplo, livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40, que diz: guarda os mandamentos e preceitos que te darei hoje. Assim irá bem a ti e aos filhos que te sucedem, e prolongarás a vida na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Coelete vê uma ruptura com essa tradição, que vem justificada por tudo aquilo que ele vê com os próprios olhos. A fidelidade à lei de Deus não é garantia de nenhum êxito na vida, pois existem pessoas honradas, pessoas que fracassam, apesar de serem honestas, boas e honradas. O fato de não observar a lei não constitui obstáculo a se conseguir uma vida longa e próspera, visto que gente perversa prospera e vive longamente, apesar de sua maldade. Versículo 16. Não exageres tua honradez, nem refines tua sabedoria. Para que matar-se? Não se deve tentar ser perfeito, pois isto é impossível. Aqui podemos ver o salmista perguntar, no Salmo 73, 74. 73, versão grego-latina, 74, versão hebraica, nos versículos 13 e 14. Então, para que limpei meu coração
e lavei na inocência minhas mãos? Para que aguento em todo dia e me corrijo cada manhã? Quérete aconselha a moderação, prática da justiça, aquisição da sabedoria, para evitar a ruína da própria vida ou morrer antes do tempo. Procure, diz, o equilíbrio, o caminho do meio. Versículo 17. Não exageres tua maldade, não sejas nécio. Para que morrer malogrado? Quérete propõe o princípio da moderação quando observa o fracasso que existe na vida real nos princípios da justiça e da sabedoria. Ele aconselha aqui a moderação no bem e no mal. Versículo 18. O bom é assegurar um e não soltar o outro, pois quem teme a Deus, em tudo se sai bem. O caminho do meio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Não somos perfeitos. Melhor é estar temendo a Deus, porque aí não se erra. O temor de Deus é o único critério seguro para sair de toda a dúvida no viver uma via cheia de teias, com caminhos tortuosos e às vezes até sem saída. Com suas obscuridades, fracassos, inutilidades. Assim, quem teme a Deus se sai bem. Versículo 19. A sabedoria torna o sábio mais forte que 10 chifres numa cidade. Temos aqui o tema do sábio sabedoria, que vai ocupar os versículos 19 a 22. A sabedoria vale mais que a força. Provérbios, capítulo 24, versículo 5, capítulo 21, versículo 22. Aqui se compara a sabedoria, que é mais forte que 10 chifres de uma cidade, isto é, o poder político. Se no livro dos Provérbios a sabedoria vale mais que a força, agora aqui não se refere à força, mas a sabedoria vale mais que 10 chefes de uma cidade que ali exercem o poder político. Versículo 20. Não há no mundo ninguém tão honrado que faça o bem sem nunca pecar. Tomando o livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Que ousará dizer, tenho consciência pura, estou limpo de pecado? O homem diante de Deus não pode levar razão nenhuma. O mortal não é puro diante do seu Criador. Ninguém, ser humano nenhum, está livre do pecado. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46, Salmo, capítulo 51, versículo 7 e o Salmo 130. Este versículo 20 revela que não há sábio nem sabedoria que se possa afirmar perfeito diante de Deus. Existe uma limitação natural e mais radical na vida humana. A criatura não é Deus e, por isso, não é perfeita. Versículo 21. Não dês atenção a tudo o que se fala, nem escutes teu servo quando te amaldiçoa. Não se deve dar atenção a tudo que vem dito, isto é, não ser crédulo. Isto não quer dizer que não devamos estar atentos a tudo o que acontece ao nosso redor, não. Mas, se diz mesmo, é de não fazermos caso de tudo aquilo que se diz. Não devemos aceitar como verdadeiro tudo aquilo que se fala de nós, mesmo quando um servo nos amaldiçoa, um empregado. Não devemos ouvir quando o empregado fala mal de nós no momento em que ele nos maldiz. Versículo 22. Pois sabes muito bem que tu mesmo muitas vezes amaldiçoaste a outros. Este versículo 22 esclarece o versículo 21.
Quem um dia não criticou seu superior ou chefe nas suas costas? A pessoa inferior, dotada de senso comum, jamais irá falar mal na presença do seu superior. Mas, ao contrário, irá falar bem, chegando até mesmo à adulação, pois tem consciência de que isto agrada a todos, especialmente às pessoas mais elevadas e poderosas. Em razão disso, não se deve fiar a todos elogios, mesmo principalmente dos elogios que vêm dos inferiores, que são pessoas aduladoras. Só as pessoas de poder levam a sério a opinião de seus subordinados e que se iludem de serem realmente justos ou perfeitamente sábios. Versículo 23. Tudo isso examinei com método, pensando chegar a ser sábio, mas fiquei muito longe. Tudo isso refere a Qoheleth, que examinou com sabedoria. Ele é um sábio, inconformista e crítico. Ele diz que quer chegar a ser sábio, dominar a sabedoria e ser enriquecido por ela. Mas ele deseja uma sabedoria consistente, permanente, mas percebe que essa sabedoria é um sonho, uma realidade utópica. Não alcançou a sabedoria, pois o ser humano traz um limite humano para atingir tanto o conhecimento quanto a sabedoria. E por isso, Qoheleth tem consciência de que não é sábio plenamente. Versículo 24. O que existe é remoto e muito obscuro. Quem o averiguará? Existe uma distância entre a sabedoria e o ser humano. Uma distância insuperável. Um abismo existente entre o ser humano e a sabedoria, entre o entendimento humano e o mistério daquilo que existe. A sabedoria aqui é aquela que vem colocada no livro de Jó, capítulo 28. Então, Jó, capítulo 28, versículo de 1 a 27. Uma sabedoria que é capaz de explicar e fundamentar o mundo e suas leis, o sentido da vida humana e seus enigmas. A sabedoria está pensada e questionada em Jó, e essa sabedoria está fora da órbita humana. Essa sabedoria está envolta no mistério do que não se pode atingir. Daí a pergunta: quem no caso, a averiguará, isto é, a sabedoria, isto é, quem vai descobrir essa sabedoria? Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.